Muito bom dia, graça e paz a todos que estão nos ouvindo pela internet. Hoje nós estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, infelizmente, nós estamos com a igreja fechada devido ao decreto da prefeitura, mas nós estamos aqui da mesma maneira para poder estar louvando a Deus e também falando um pouco a respeito da sua palavra. E eu espero que esse seja um tempo muito proveitoso para você que está nos ouvindo, para você que tem acompanhado os nossos cultos, que esse seja realmente um tempo onde você possa ser ministrado pela palavra de Deus. E eu espero que nessa manhã juntos nós possamos fazer com que o Espírito Santo de Deus trabalhe os nossos corações, as nossas mentes, a fim de sermos instruídos por Ele. Amém? Que o Senhor possa estar dirigindo, abençoando esse tempo, agradecendo já todas as pessoas que estão nos ouvindo. Compartilhe também os nossos cultos para que outras pessoas possam ouvir, para que outras pessoas possam participar. Nós vamos estar fazendo uma oração, pedindo a Deus a sua direção, a sua proteção nesse tempo, que você possa orar conosco, a fim de que possamos agradar a Deus com o nosso louvor e com a nossa oração. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, ó Pai, de estarmos à tua casa, estarmos, ó Deus, sobre a sua orientação, sobre a orientação da sua palavra. Que esse tempo, ó Deus, nós possamos separar, ó Deus, como algo que tem trazido para nós alegria, que tem trazido para nós consolo, que tem trazido para nós alimento, ó Pai, a fim de que possamos, instruídos pelo Senhor, sermos capacitados, ó Pai, a conhecer mais da sua palavra, Deus, que o Senhor possa estar alcançando pessoas, corações, ó Deus, que necessitam ouvir, e que nós como igreja, ó Deus, possamos claramente, ó Deus, com toda a liberdade, mas sendo fiel à sua palavra, pregar e ensinar aquilo que vem do Senhor, ó Pai. Obrigado por esse tempo, nós te agradecemos por cada vida, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos estar louvando a Deus com um hino, com um cântico, que você possa também, nesse tempo, louvar a Deus com esse cântico espiritual. Vamos louvar. Aleluia.
Você que está nos acompanhando aí, abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, verso de número 9. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo de número 9. Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês algo que quando lendo me trouxe um certo espanto, no sentido de como as nações se comportavam na época do profeta Jeremias, em especial a nação de Jerusalém. Mas, lendo esse texto, eu não podia deixar de, quando ouvindo, trazer esse texto para os nossos dias, para os dias atuais, e eu creio que ele está muito afinado com tudo aquilo que acontece hoje nas nações e em particular na igreja, né? E aqui o profeta Jeremias, né, um profeta separado por Deus para tratar com a nação de Israel, vai falar a respeito do que estava acontecendo. E eu espero que nessa manhã nós possamos refletir essa palavra à luz do que ela representava para a nação de Israel e o que eu creio também que ela pode representar para nós como igreja. Vamos estar fazendo a leitura. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, verso de número 9. Diz assim: acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Muito bem. Nessa manhã eu coloquei aqui o título, né, no nosso culto: Profetas do Engano. Por que profetas do engano? Porque esse texto nessa manhã vai falar sobre isso. Vai falar sobre os profetas de Jerusalém, na época de Jeremias. Ele sim, um profeta levantado por Deus para tratar com a nação de Israel, a fim dos seus pecados, a fim de tudo que estava acontecendo com a nação. E aqui, no verso de número 9, ele faz essa observação e ele começa dizendo assim, acerca dos profetas, ou seja, falando dos profetas. Ele diz assim, falando dos profetas, o meu coração está quebrantado diante de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Por que será que Jeremias está dizendo algo tão importante? Dizendo que a respeito dos profetas, o coração deles está quebrantado, que os ossos deles se estremecem e que ele parece como um homem está embriagado e vencido pelo vinho. Por que será que o profeta Jeremias está tão atemorizado? Por que ele se encontra numa situação tão diferente, né? Tão angustiado, com tanto medo, com tanto pavor? E ele mesmo responde, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Quais então eram essas palavras que o Senhor disse ao profeta Jeremias, o qual fez com que ele ficasse assim tão estarrecido, né? Tão abalado, quebrantado, a ponto dos seus ossos ficarem estremecidos? A ideia é de alguém que está com muito medo, né? Tremendo. É isso que o profeta Jeremias fala. E quem era? Vamos começar então dizendo quem era o profeta Jeremias. O profeta Jeremias era um jovem separado por Deus, escolhido por Deus para ser um profeta que iria trazer a sua palavra, ou seja, trazer a palavra do Senhor à nação de Israel. Ele era um profeta
jovem, um homem de apenas em torno de 20 anos, conhecido também como profeta chorão, por quê? Porque quase sempre, Jeremias chorava, pedindo e clamando a Deus a misericórdia do Senhor pela nação de Israel. E era também um profeta solitário, porque inclusive Deus deu a ordem que ele não se casasse, que ele não tivesse filhos, justamente porque Deus estava preparando algo terrível para que acontecesse na nação de Israel, e ele não gostaria que os filhos do profeta Jeremias passassem por isso. Então Deus deu essa ordem. Vamos ver porque ele é um profeta escolhido por Deus. Jeremias 23, capítulo 1, de 4 a 10. Quem era Jeremias? A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, mas também para edificares e para plantares. Meus irmãos, este é o profeta Jeremias, Alguém que diz aqui o texto, como nós lemos, veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci, antes que saísse da madre da tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta sobre as nações. E aí o profeta Jeremias olha para Deus e diz: mas Senhor, eu sou como uma criança, Ele vai falar aqui: Senhor Deus, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor não diga que você é uma criança, porque a todos que eu enviar irás, e tudo quanto eu mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Esse é o profeta Jeremias, separado por Deus, escolhido por Deus, para ser o profeta que ia falar com as nações. E ele diz algo muito interessante aqui no verso 10, que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz: olha, que hoje que te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares. Vamos parar por aqui. Por que será que Deus levanta um profeta, um jovem profeta, separa esse homem, diz que ele seria usado por Deus, que ele seria a boca do Senhor, que o Senhor seria com ele? E por que Deus olha para o profeta e diz que iria constituir esse homem sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares? Deus levanta profetas para o mal? Porque quando nós olhamos essas palavras, arrancar, derribar, destruir, arruinar, a ideia aqui, o sentido aqui parece de algo terrível, algo danoso, algo mal. Mas nós sabemos que Deus não é assim. Do que então Deus está falando aqui? Deus queria arrancar, Deus queria derribar, Deus queria destruir, Deus queria arruinar aquilo que estava levando as nações, em especial a nação de Israel, ao pecado. Para isso, Deus levanta Jeremias como um profeta, um verdadeiro profeta,
alguém que ia comunicar a sua palavra às nações, a fim de derribar aquilo, a fim de destruir aquilo que estava levando as nações ao pecado. E ele também diz: não só te levantarei para isso, mas também ele queria levantar alguém para que pudesse de novo edificar e também para plantar. Edificar o quê? Edificar novamente a palavra do Senhor e para fazer com que ela fosse plantada de novo às nações. Muito bem, até aqui nós vimos quem era esse homem, escolhido por Deus, mas ele também era alguém separado por Deus. Capítulo 1, versos 17 a 19, vai dizer que o profeta Jeremias também era alguém separado por Deus. Diz assim: tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Gente, olha que coisa interessante, né? Não só interessante, mas aqui Deus levanta um profeta para tratar com a nação, para falar algo que era da vontade de Deus, e ele diz algo muito importante. Olha, não tenha medo, porque não vai ser fácil. Você vai querer falar com as pessoas, você vai falar com os reis, você vai falar com os juízes, você vai falar com várias pessoas, você vai falar com os profetas, e você vai ser perseguido. Porque você vai tratar com ele, você vai trazer para eles aquilo que é a minha revelação, a própria revelação do próprio Deus. Diz aqui 19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor. E por que será que os reis, os juízes, os profetas, os líderes iam pelejar contra Jeremias, alguém que era o profeta, como nós já vimos aqui, escolhido por Deus, para trazer a palavra do Senhor? Por que será? Qual era o motivo que ele seria então alguém que traria para si o ódio daqueles que estavam ouvindo a sua palavra? Porque ele era um profeta que trazia a mensagem do juízo de Deus. E aqui é algo muito importante. Jeremias foi levantado por Deus para trazer palavras de juízo para a nação de Israel e para os seus líderes. E isso certamente não era algo agradável, porque o que eles esperavam? Eles esperavam ouvir coisas bonitas da parte de Deus, eles esperavam ouvir coisas de aprovação, eles esperavam ouvir que Deus estava aprovando as suas atitudes, os seus atos. E então Deus levanta o profeta Jeremias para tratar com a nação e para apresentar para eles juízo. É isso que diz para nós o profeta do juízo, capítulo 1, de 7 a 9. Diz assim: Desculpa, é o 23, 9. Jeremias 23, 9. Quando o profeta Jeremias, então, se depara com tudo que havia de dizer, né, com todas as palavras, com tudo aquilo que Deus estava mandando ele dizer ao profeta, então
é aqui que ele começa, né, o seu discurso. No verso que nós iniciamos a leitura de hoje, ele diz o seguinte: acerca dos profetas, tratando então com os profetas, o meu coração está quebrantado diante de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa do quê? Das suas santas palavras. Jeremias então já sabia aquilo que Deus queria tratar com a nação, quais eram as palavras. E então ele fica estremecido, ele fica com medo, os seus ossos estão estremecendo, ele está angustiado, quebrantado, como um homem, que diz aqui a palavra, que está embriagado e vencido pelo vinho. Tamanho é o juízo e tamanho a dureza das palavras com que Jesus queria tratar com a nação. Vamos começar então dizendo algo interessante. Vamos caminhar na leitura. Verso de número 10. Diz assim: eu estou assim quebrantado, eu estou assim vencido, eu estou estremecido, por quê? Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Está falando do templo. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. O ano mesmo em que castigarei, diz o Senhor, nos profetas de Samaria, bem, eu vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Meus irmãos, quero abrir aqui um parênteses, no verso 14. Olha que coisa interessante. Por que então Deus levanta Jeremias para tratar com a nação? Qual era a situação? Os líderes, os profetas, diz aqui o texto, no verso 11, porque estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote. Diz aqui, tanto o profeta, até na minha casa achei a maldade, diz o Senhor. E lá no verso 14, ele vai falar algo muito importante. Nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda. Ele diz lá os profetas de Samaria, ele cita, até aí tudo bem, mas nos profetas de Jerusalém, cometem adultérios, andam com falsidade, e o pior, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e como Gomorra. Quando a gente olha para a nação de Israel, e a gente vê que era um povo separado por Deus, escolhido por Deus para ser sua nação, alguém que já tinha saído do cativeiro, alguém que tinha sido separado por Deus para herdar e ter uma terra santa, a gente vê que logo depois de tudo isso, o povo cai moralmente. O povo deixa de adorar a Deus, o povo começa no pecado, e mais do que isso, a liderança começa então a cair também. Olha o que diz aqui, eles estavam no adultério, eles estavam fazendo falsidade, e aqui é a pior parte, fortalecem as mãos dos malfeitores. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele povo, quando enxergava o mal, quando via o pecado, ao invés de corrigir, diz aqui, para que não se converta cada um da sua maldade, eles faziam o quê? Eles fortaleciam as mãos dos pecadores. Meio que a ideia era o seguinte: está acontecendo ali o pecado,
está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Gente, não tem problema. Isso não tem problema. Quem sou eu para te condenar? Sabe por quê? Porque eles também, os líderes religiosos, estavam envolvidos em pecado. Vamos caminhar um pouquinho mais. Eles estavam moralmente ensinando o que é errado. A palavra de Deus estava sendo deixada de lado. E o que valia então eram os seus pensamentos. Verso 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei beber a água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Verso 16. Assim diz o Senhor, através do profeta Jeremias, falando às nações: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do coração, não há o que vem da boca do Senhor. Gente, o que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui é muito claro. Deus levanta o profeta Jeremias para falar com o povo, dizendo o seguinte: não deem ouvidos, não ouçam as palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Qualquer analogia com os tempos atuais não é mera coincidência, não é verdade? O que os profetas estavam fazendo? Eles estavam enchendo o povo de vãs esperanças. Eles estavam ensinando e eles estavam aprovando aquilo que o povo estava fazendo de errado e dando a eles esperanças. Ao invés de confrontar o pecado, ao invés de aplicar o ensinamento bíblico, a palavra de Deus, eles olhando para o erro do povo e para os seus próprios erros, eles ainda não aplicavam a esperança. Deus é bom, Deus é por nós, Deus é maravilhoso, Deus irá nos abençoar, Deus continuará protegendo a sua nação, Deus é um Deus bondoso, misericordioso, e não é porque nós estamos em pecado, nós temos que ter esperança. E aqui o que Deus está falando, eles falavam as visões do seu coração, porque não era isso que estava escrito na palavra de Deus, não era isso que devia ser ensinado. Eles estavam ensinando, falando daquilo que eles tinham no seu coração, e não o que vem da boca do Senhor. Por isso então Deus levanta o profeta Jeremias para tratar com o povo, dizendo: não deem ouvido às palavras dos profetas que profetizam entre vós, e vos enchem de vãs esperanças, para vocês acharem que está tudo bem. Não ouças. No verso 21, Deus vai dizer algo mais interessante ainda: não mandei eu estes profetas, todavia eles foram correndo, não lhe falei a eles, contudo profetizaram. O que estava acontecendo? Homens se intitularam, por estar sob alguma autoridade local, já se intitulavam então profetas. E esses homens então começavam a falar coisas, dizendo ser coisas da parte de Deus, mas Deus está dizendo: não mandei esses profetas, não foi eu quem mandei. Todavia eles foram correndo, eles se adiantaram, dizendo que era profeta. Não lhes falei a eles, contudo eles profetizaram. Deus está levantando o profeta Jeremias para confrontar essas pessoas. Por isso ele era perseguido, por isso ele era confrontado, porque Deus levanta um homem para apontar o pecado da nação, e não só da nação, mas principalmente dos seus líderes. Ele levanta alguém para confrontar tudo aquilo que estava acontecendo de errado, e ele diz: eu não vos enviei, verso 22, mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações.
Gente, olha que coisa interessante. Se esses homens, se esses líderes estivessem sob o conselho de Deus, é isso que ele está falando? Se eles tivessem estado no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras, e não as coisas do seu coração, ao meu povo, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. O que estava acontecendo aqui? Aqueles homens, aqueles líderes que estavam vivendo em pecado, falavam coisas próprias do seu coração, enganavam as pessoas, levavam as pessoas para longe da verdade de Deus, não atribuíam a elas juízos. Por quê? Porque eles também eram dignos de juízo. Então, é mais ou menos aquilo. Eu não vou falar do pecado, porque se eu falar do pecado, eles vão enxergar que eu também estou em pecado. E eles começavam então a ensinar coisas vãs, a dar falsas esperanças para o povo. E jamais se falava daquilo que era necessário, do arrependimento, do pedido de perdão, da conversão. Isso não era ensinado. Diz aqui o Senhor, se isso fosse ensinado, teriam feito voltar do seu mau caminho e do quê? Da maldade das suas ações. E aí, eles não só contentes com isso, olha o que diz o verso 25. Tem ouvido Deus falando o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? 27. Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Sabe o que estava acontecendo, gente? Esses profetas, eles se desviaram da palavra de Deus. Eles não queriam ser corrigidos por ela. Eles não queriam ser ensinados por ela. E então eles tinham que falar coisas para o povo da parte de Deus. E aí sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a dizer que eles tinham sonhos. E que esses sonhos eram sonhos da parte de Deus. Olha o que diz, volta para mim no 25. Tem ouvido que eles dizem os profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, eu sonhei, Deus me deu um sonho, Deus me deu um sonho, uma revelação, e eu preciso tratar com vocês. Porque eles então abandonaram o ensinamento bíblico, a palavra de Deus, e queriam ensinar coisas próprias do seu coração, coisas que vinham na sua cabeça. E então eles diziam, sonhei, Deus me deu um sonho, eu quero revelar para vocês a vontade de Deus. Mas o que Deus está dizendo? 27. Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome. O povo não queria mais que, os líderes não queriam mais que o povo se lembrasse de Deus, mas que eles passassem a adorar, sabe o quê? Os sonhos deles eram mais importantes do que Deus e a sua palavra. E diz, sonhos que contam cada um ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Sabe quem eram os ídolos daquele povo agora? A partir não era mais Baal, eram os sonhos dos profetas. Eles não passaram mais a confiar em Deus, mas o povo passou a confiar nos profetas que sonhavam. Olha que coisa, olha onde vai parar. Olha o que diz o Senhor a respeito disso, verso 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Gente, sonho é sonho. Profeta que tem sonho, conte apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor.
O que ele está querendo dizer com isso aqui? O que é o sonho? Palha. A palha serve para quê? Para ser queimada. E o que é o trigo? A minha palavra. Pão que alimenta. O pão da vida. Deus faz essa comparação. O que tem a palha com o trigo? Gente, não tem nada a ver. Uma coisa é essencial. Uma coisa é o que dá vida. Uma coisa é que alimenta, é o trigo. Outra coisa é a palha, que serve para ser queimada. E ele então diz isso com muita propriedade. Verso 30. Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Verso 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Olha que coisa. Quando eu digo, que olhando para esse texto de Jeremias, eu enxergo a igreja de hoje, parece que o profeta Jeremias estava falando com a igreja atual. Porque hoje, o que se mais tem são os intitulados profetas, Como Deus diz ali, eu não os mandei, eles mesmos se intitularam, por quê? Pessoas que às vezes enxergam a vida espiritual, ou enxergam ser um líder religioso, sabe lá com qual intenção. Não tem o mínimo de conhecimento bíblico, não tem intimidade com Deus, não são pessoas de oração, não são pessoas que buscam Deus de verdade, e se intitulam profetas como esses homens, e começam então por não conhecer a palavra, por não ter intimidade com Cristo, não se quebrantam verdadeiramente, e então começam a ensinar sonhos, ensinar visões, ensinar revelações, e mais do que isso, pregam sua própria palavra e afirmam, ele disse. O que Deus está falando? Eis que sou contra esses profetas. Porque o verdadeiro profeta é aquele que transmite de verdade a verdadeira palavra de Deus. E não palavras que estão no seu próprio coração. Diz aqui o texto. Verso 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e as suas mentiras e leviandades fazem o quê? Errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Estes eram os homens que profetizavam sonhos, coisas dos seus corações, e contam as suas mentiras e fazem o quê? Errar o povo. Sabe quais eram os artifícios, gente? Era o seguinte, eles estavam em pecado. Eles precisavam então criar algumas situações, porque se eles de fato, de verdade, fossem aplicar a palavra de Deus ao povo, o povo seria confrontado, eles também, e eles iam ter que enxergar que eles estavam vivendo uma vida longe de Deus e no pecado. E esses homens então começam a levantar artifícios, sonhos, revelações, coisas do seu próprio coração para enganar o povo. E o povo ficava olhando aquilo ali, dando falsas esperanças. E quais eram essas falsas esperanças? Como eu já disse, não ensinavam que o mesmo Deus, que é um Deus de amor, de bondade, que é um Deus que nos ama, que nos deu seu Filho, é o mesmo Deus que traz juízo, é o mesmo Deus que não compactua com o pecado, é o mesmo Deus que está vendo todas as coisas, que olham as nossas atitudes, as nossas ações, e principalmente daqueles que estão à frente ensinando o povo, porque estavam ensinando coisas erradas. Mas era muito mais fácil
viver uma vida de engano, não de confrontamento. E era isso que estava acontecendo. E aqui nessa manhã eu quero falar um pouco sobre isso. Jeremias, quando olha para essa situação, quando ele sabia tudo aquilo que ele tinha que falar com o povo, tudo aquilo que ele tinha que tratar com a nação, é aquilo que está lá no verso 9. Ele então começou a se estremecer, ele ficou com medo, porque ele sabia que o Senhor ia tratar com aquele povo. Jeremias era alguém que foi separado por Deus para tratar com a nação. O verdadeiro profeta ensina a palavra completa, não só parte dela para agradar o povo. Gente, isso é o que mais acontece hoje. O profeta Jeremias foi levantado para levar juízo àquele povo. Quando eu olho para a situação atual da igreja hoje, o que a gente enxerga? Muito pouco se fala do juízo de Deus. Quase nada se fala da ira de Deus. Quase nada se fala da correção de Deus. As igrejas hoje querem pregar bênçãos. A igreja hoje quer pregar esperanças. As igrejas hoje querem pregar curas, milagres, coisas que massageiam o ego dos fiéis. Não aquilo que confronta o pecado, não aquilo que de fato e verdade vai trazer arrependimento, mas aquilo que fazem os seus fiéis satisfeitos com aquilo que está sendo ensinado e pregado. E as pessoas então enchem as igrejas, lotam, ouvindo falsas promessas, porque não são promessas feitas por Deus. Muitas vezes textos e palavras tiradas fora do seu contexto, a fim de apenas massagear o ego e fazer com que os fiéis se sintam felizes dentro de uma igreja. Mas a gente vê claramente aqui que não era essa a vontade de Deus, o povo estava sendo enganado. E nós não podemos negar que é isso que acontece hoje. Quantas igrejas têm pregado o Apocalipse? Quantas igrejas têm pregado sobre a grande tribulação? Quantas igrejas têm confrontado de verdade o pecado do seu povo? Têm conhecido a vida? Quantas vezes o púlpito da igreja tem sido usado para ensinar de verdade, para corrigir? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É para isso que serve a igreja, é para isso que serve a Bíblia. Por que Paulo não escreveu? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para revelar as bênçãos, revelar as promessas, os milagres, as curas. Ela também é para isso. Mas Paulo enfatiza algo tremendo. A igreja, a Bíblia, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para corrigir aquilo que está errado, e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus amados, a igreja não é lugar de fazer o evangelismo propriamente dito. Isso é um papel meu e seu como cristão. Ordem de Deus para mim, não como um organismo na igreja, não como uma organização que é a igreja, mas como um organismo vivo que é eu e você. Esse é o nosso papel, ir de pregar o evangelho. Mas o papel da igreja é tratar com o povo, é ensinar o povo, é repreender, é corrigir, é educar, a fim de que o homem de Deus seja confrontado com o seu pecado, a fim de que o homem de Deus tenha o seu caráter trabalhado, a fim de que o homem de Deus seja revestido daquilo que é novo
e aquilo tudo que estava para trás, aquilo que estava errado, fique para trás. Esse deveria ser o papel da igreja hoje. Mas o que acontece é que parece que é muito melhor ter um clube social, aquilo que aproxima as pessoas, que deixa as pessoas felizes, do que de fato confrontar aquilo que está errado e aquilo que precisa ser mudado. Por isso que eu coloquei aqui, profetas do engano. Hoje as pessoas querem ensinar aquilo que agradam, aquilo que massageia, aquilo que valoriza a minha vontade. Hoje os crentes estão assim, ouvem a palavra de Deus, são confrontados por ela, mas dizem assim: eu não acho que é assim. Eu sinceramente tenho minhas dúvidas, eu acho que não é assim. Ou seja, as pessoas não têm mais a Bíblia como autoridade, não tem mais a palavra do Senhor como autoridade. E meus irmãos, nós devemos valorizar a palavra de Deus, porque hoje Deus não levanta mais profetas como Jeremias. Sabe por que Deus não levanta mais profeta como Jeremias? Porque Ele já deixou aqui para nós a sua palavra. Quer ser instruído por Deus? Quer ver uma revelação profética? Não fique buscando por aí, em homens. Você tem ela disponível na sua casa, no seu telefone. É a palavra de Deus que vai te ensinar. É ela que vai tratar com você. É ela que vai trabalhar a sua vida. É ela que traz a revelação plena, sem erro, da vontade de Deus. É ela que fala desde a fundação do mundo até o último dia que nós vamos ter aqui na terra. Quer saber como vai ser? Leia a palavra de Deus. Assim como existiam os profetas do engano naquela época, hoje a igreja também se encontra assim. Muitos e muitos profetas têm enganado o povo com aquilo que não é de fato, de verdade, a vontade de Deus. A igreja hoje se contenta com sentimentos, emoções, afundados no pecado e sendo ensinados: Deus te ama. As pessoas estão afundadas no pecado, mas estão indo às igrejas em busca de emoções e sentimentos. Nossa, eu fui hoje num culto, foi tão maravilhoso, eu me emocionei. Eu até chorei. Foi ótimo. Foi. E o que diz lá o culto? O que o pastor falou? Não sei. Eu apenas me emocionei. Fiquei emocionado. O louvor era maravilhoso. O pastor era alguém que falava tão bem. As pessoas me abraçaram. Eu me senti tão amado. Gente, isso é clube social. Isso você encontra em todos os lugares que você vai. Mas igreja não é isso. As emoções, os sentimentos, eles têm que ser trazidos a nós quando nós entendemos a palavra de Deus e aquilo que Deus quer tratar comigo e com você. E isso vai gerar dentro de nós algo que vai transformar a nossa vida, mas pela palavra de Deus. Mas hoje parece que as pessoas não querem ouvir a palavra, ou seja, a verdadeira palavra, porque ela confronta. E se você não quer ser confrontado por Deus, não ouça a palavra de Deus, não leia, porque você vai ser confrontado por Ele. Foi para isso que Deus deixou a sua palavra, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele vai ser ensinado, corrigido, repreendido, educado. É isso que a igreja verdadeira tem que fazer. Porque diz a palavra de Deus que nós somos forasteiros.
Mas por que o profeta Jeremias ficou tão atribulado? Sabe por quê, irmãos? Porque ele ia ensinar a verdade no meio da mentira. E hoje é isso que acontece. Se você quiser ensinar a verdade para o mundo satisfeito com a mentira, você vai ser confrontado. E as pessoas vão olhar para essa igreja, para esse líder, para essa pessoa. Nossa, mas ele é muito radical. Ele é careta. Ele é antiquado. Ele é fundamentalista. É isso que as pessoas dizem. Ele não se atualizou. Aliás, estão querendo até atualizar agora a Bíblia. Gente, nós precisamos voltar para a realidade. A Bíblia diz que nós não podemos tomar o curso deste mundo. E qual que é o curso deste mundo? Satanás é o pai da mentira. E ele quer conduzir as pessoas ao engano. E as pessoas estão indo, sendo levadas, sem perceber que estão indo para o abismo. Cheia de emoções, cheia de sentimentos, cheia de risadas, mas indo para o abismo. O que o profeta Jeremias estava fazendo? Hoje, as pessoas estão longe. Olha o que diz o verso 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. O profeta está dizendo aqui, quem esteve no conselho do Senhor. O que quer dizer a palavra conselho? Aqui a palavra conselho tem um sentido de proximidade, de estar sentado à mesa junto, estar compartilhando, estar próximo, estar junto. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Será que nós estamos perto de Deus? Estamos sentados, estamos tendo intimidade com Ele? Será que nós estamos atentos à palavra de Deus? A palavra de Deus que é a Bíblia. E é ela que nós atendemos? Ou nós estamos atendendo a nossa própria vontade? Ou a vontade de líderes religiosos que falam coisas do seu próprio coração, mas que não ensinam de verdade a palavra de Deus? Nós precisamos entender que fazer a vontade de Deus é estar submisso a Ele e à Sua palavra. Nós precisamos ser verdadeiros profetas. Eu e você temos que profetizar, não é aquilo que está no nosso coração, mas é aquilo que a palavra de Deus ensina. Não é as nossas vontades, os nossos achômetros, aquilo que a sociedade aprova. Ah, mas a sociedade agora aprova isso. Nós não devemos nos submeter à sociedade. Porque a sociedade, via de regra, ela submete aquilo que é contra a vontade de Deus. Porque, geralmente, os líderes que estão à frente da sociedade estão muito mais preocupados consigo mesmo do que com a vontade de Deus. E como que vai ficar? Será que vai ter punição ou vai ficar assim mesmo? O preço virá. Jeremias 23:12. O que acontece? O que vai acontecer com esses líderes, com esses profetas? Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Gente, pensa você num lugar escorregadio, na escuridão. Fecha o olho num lugar escorregadio. O que acontece? Não dá para ver nada, né?
Vai cair, não vai? Ainda tem um detalhe, serão empurrados, para piorar. É isso que vai acontecer com esses profetas do engano. Verso 20. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios dos seus coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Porque às vezes a gente fica olhando, né? Mas tem tanta coisa acontecendo de errado, nada acontece com esse povo. O povo está ensinando errado, fazendo errado, usando o nome de Deus em vão, fazendo isso, fazendo aquilo, e nada acontece com esse povo. Gente, está aqui, ó. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os seus desígnios do seu coração. Nos últimos dias, lá na frente, vai ter acerto de conta. Lá na frente, vocês entenderão isso claramente. Nada fica impune aos olhos do Senhor. Lá nos últimos dias, nós vamos entender claramente como é o tratar do Senhor. Com todos. Nada fica impune. E para terminar, eu quero dizer que nós precisamos, de fato, de verdade, nos apegar àquilo que realmente pode nos dar esperança. E o que de fato, de verdade, nos dá esperança? João, capítulo 14, verso 21. Aquele, diz o Senhor Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Sabe o que Jesus está dizendo com isso aqui, irmãos? Jesus não estava preocupado com plateia. Jesus não estava preocupado com que as pessoas o seguissem gritando Senhor, Senhor, que as pessoas ficassem emocionadas, chorando, gritando, vendo o próprio Messias. Jesus estava dizendo o seguinte: aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e que guarda. É aquele que obedece a palavra de Deus e guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E vai acontecer o quê? Me manifestarei a Ele. Sabe o que isso quer dizer? As pessoas, mundo afora, denominações afora, querem a manifestação de Deus e do Espírito Santo de Deus, e buscam essas manifestações para que o povo olhe, enche os seus olhos, e olha, nossa, que maravilha, que homem de Deus, que coisa tremenda, que milagre, que revelação, que sonho. Sabe quando que Deus vai manifestar na minha e na sua vida? Sabe quando Jesus vai manifestar de verdade? Não é eu que estou falando. Presta atenção no que está dizendo a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. É esse. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É quem guarda as palavras de Deus. É quem tem os mandamentos de Deus. É esse a quem Cristo realmente vai se manifestar. Portanto, a nossa única devoção, a nossa dedicação, a nossa obediência deve estar sempre à palavra de Deus. Porque qualquer homem, por melhor que ele seja, qualquer líder, qualquer pastor, qualquer um, é um homem como eu e você, sujeito a erros, a tropeços, a enganos. Mas a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela é única. Ela é a revelação de Deus para nós como igreja. Não fique esperando por profetas de Deus, mas se espelhe e olhe na verdadeira palavra de Deus, que é para nós
alimento, né? Como diz, que tem a palha com o trigo? Nós devemos almejar, buscar sempre o trigo, que é a palavra de Deus. E é nessa palavra que nós devemos confiar. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Vamos estar orando, tendo um tempo de oração, terminando o nosso culto, pedindo que o Senhor realmente possa dirigir o nosso dia, pedindo a proteção do Senhor para a nossa casa, nossa família, pedindo por aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa, nesse tempo de pandemia, né, trabalhar nos corações, que as pessoas possam realmente, nesse tempo onde as pessoas estão em casa, né, você que está nos assistindo aí, em casa, às vezes sem trabalhar, sem fazer nada, não perca tempo com coisas que não te levam a lugar nenhum. Dedique um tempo à oração, à palavra de Deus, e com certeza você vai ser instruído por ela, e você vai ouvir algo de verdade a respeito da palavra de Deus, né? Você também tem a oportunidade de estar participando conosco dos nossos cultos, né? Espero que possam ser tempos que tragam edificação para a sua vida. Continue nos acompanhando, né? Isso com certeza é bênção de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade. Te agradecemos, ó Pai, por essa igreja. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos em torno da sua palavra, com liberdade, podendo falar e ouvir ela, ó Deus, e mais do que isso, podendo replicá-la, ó Deus, àqueles que estão ouvindo. Pai, é um privilégio. Que o Senhor continue dirigindo as nossas vidas, trabalhando os nossos corações, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis e a guardar a sua palavra e os seus mandamentos, para que nós possamos ser amados do Senhor, e mais do que isso, para que o Senhor manifeste através de nós a sua glória, a sua graça, a fim de que nós possamos verdadeiramente cumprir o nosso propósito aqui, ó Pai. Obrigado por esse dia, tudo te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Alguns avisos, gostaria de falar. O ensaio dos jovens, por enquanto, vai ser paralisado. Estaremos mantendo informações através do nosso grupo, né? Fique atento ao grupo. As orações, os pedidos de orações ainda estarão, a irmã Liliana estará registrando os seus pedidos, vocês podem entrar em contato com ela, né? Lembrando os irmãos que nós estamos obedecendo o decreto pelo nosso município e transmitindo nossos cultos online. Nossos cultos continuarão no mesmo horário, terça às 19h30 e domingo às 9h30. Então, vocês aí se inscrevam no canal, clica lá no sino lá que quando a gente entrar ao vivo chega essa mensagem para vocês e compartilhe. Tem pessoas que estão precisando dessas palavras, desse alimento, principalmente nessas horas. Essa hora é uma hora bastante que nós temos que dedicar nosso tempo a Deus. Nós teremos tempo suficiente para você chegar até Deus. Então, que o irmão Ricardo disse aí, de estar orando, de estar meditando na palavra de Deus. Tem o nosso canal lá que tem alguns cultos interessantes, tem estudos interessantes, dá uma revista, uma revisada lá, tem materiais muito importantes. E que é a palavra de Deus, né? E demais, Ricardo, eu gostaria que os irmãos estejam em oração pelo nosso município, pelos nossos parentes, amigos e pelos nossos irmãos da igreja. Que o Senhor continue blindando com o teu amor, com o teu poder, com a tua graça, todos os nossos irmãos, que nós possamos passar firme essa fase, em nome de Jesus, né? Tá bom? Então fica aqui o meu abraço da nossa igreja para todos os irmãos, que
possa aí, estar compartilhando nossos canais. Tá bom, Ricardo? Amém. Bom dia a todos.